que justamente se inicia com a apresentação da tese de doutorado da Ariane. A Ariane concluiu a sua pesquisa de doutorado e defendeu no mês de dezembro. Agora, a Ariane, por anos, acompanhou os trabalhos do TEP e vai hoje apresentar os resultados da sua importante pesquisa. Eu agradeço a professora Maria de Fátima, agradeço ao professor Kiko, que há anos criaram este espaço de estudos e discussões. E gostaria igualmente de dar as boas-vindas a todas e a todos. Muito obrigado, Kiko. Muito obrigado, Ariane, por ter se disponibilizado de apresentar para nós os resultados da sua importante pesquisa. Um bom ano de estudos a todas e a todos nós. Obrigado, professor Pedro. Mais uma vez, então, eu justifico a ausência da professora Maria de Fátima, né? Por questões pessoais, não pôde hoje estar presente. E como o Pedro já adiantou, nós iniciamos o ano 2023 com a apresentação de pesquisa. Hoje a pesquisa é Dialética da Exclusão, estudo dos resultados das avaliações ENAD e OAB no curso de Direito na cidade de Curitiba. A autora é a professora Ariane Fernandes, e concluiu a tese em 2022 na UTP. Eu coloquei 23 aqui no card, agora que eu vi no convite, é 22. A Ariane é docente no Centro Universitário Uni Santa Cruz e teve a sua tese defendida sob orientação do professor Pedro Leão. Ariane, seja bem-vinda, o espaço é seu agora. Muito obrigada. Eu tenho que falar que, assim, é uma honra imensa poder apresentar o meu trabalho aqui. Sou muito grata ao professor Pedro, que teve muita paciência durante a orientação. E é alguma coisa que, assim, que eu não posso deixar de dizer. Eu lembro quando eu participei da primeira vez do grupo como aluna do doutorado, né, que eu comecei em 2019. E eu me senti extremamente perdida, né, para a pesquisa, para os trabalhos, e quanto foi engrandecedor, enriquecedor esse trabalho, esse doutorado, e fez muita mudança prática na minha vida, e o estudo foi muito gratificante. Então eu realmente sou muito grata pela oportunidade. Eu vou começar aqui a apresentar o meu trabalho, eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador, espero que vocês estejam conseguindo ver. Está começando a aparecer, Helene, tranquilo. Está aparecendo aí? Aí, agora sim. Deixa eu ver aqui. Espera aí, que agora diminuiu aqui a minha tela, gente. F5 ou aqui embaixo. Oi? F5 ou aqui embaixo, aqui do lado onde está menos e mais aqui no 69%. Aí, deu, perfeito. Certo, obrigada. Bom, o tema, o Kiko já apresentou, que foi a dialética da exclusão e os resultados das avaliações ENAD e OAB no curso de Direito, na cidade de Curitiba. E o meu orientador foi o professor Dr. Pedro Leão da Costa Neto. Eu queria justificar, né, na realidade eu dei uma mudada aqui na apresentação que eu fiz no dia do doutorado, da tese, mas eu achava importante contextualizar que eu sou professora de Direito desde 2003, sempre em faculdades particulares.
E, por uma coincidência ou não, as faculdades particulares que eu dei aula têm um predomínio de acadêmicos oriundos de classes menos favorecidas econômica e socialmente. Então, os nossos alunos são alunos que são pobres, gente, é rasgar o verbo mesmo. Durante a pandemia, nós enfrentamos o caso de alunos que falavam, professora, eu só tenho dinheiro para pagar a internet mês que vem. Ou pior, alunos que nem tinham internet, fora alunos que não tinham computador, assistiam do celular mesmo. Então, assim, isso é uma realidade dos alunos, por exemplo, da Uni Santa Cruz. Nossos alunos são alunos que trabalham, na sua grande maioria, é claro, né, para pagar a faculdade. E se eles não trabalharem, eles não pagam a faculdade. Enfim, eu estou lá há 15 anos. Enfim, qual que é o problema quando a gente pensa no curso de Direito? Nós temos duas grandes avaliações que são temidas, o ENAD e o exame de ordem. O ENAD é um problema muito mais da faculdade, porque assim, os alunos não se comprometem com o ENAD. Eles não entendem que o ENAD é um problema deles. Eles acham que se a nota da faculdade for ruim, é problema da faculdade. O que, na verdade, isso também impacta no diploma que eles vão ter. E, claro, a grande preocupação do acadêmico de direito, desde o primeiro dia da faculdade, é o exame de ordem. Então, se você falar que a matéria cai no exame de ordem, todo mundo presta atenção. Senão, ninguém quer saber. Isso, inclusive, é um dos problemas, né, que eu vejo sobre o exame de ordem. Então, assim, numa perspectiva, primeiro, eu entendia que, assim, são avaliações. E as pessoas que se dedicam vão bem e as pessoas que não se dedicam vão mal. Estudando, a gente consegue perceber que há uma exclusão efetiva desses alunos que são menos favorecidos. Mas como que tem essa exclusão? Na verdade, essas avaliações, elas têm um formato, né? E que esse formato de avaliação, efetivamente, e a própria ideia dessa existência de avaliação, é uma avaliação que favorece a quem tem melhores condições econômicas e sociais. É isso que eu pretendo demonstrar aqui para vocês, tá? Então, assim, para fazer a minha pesquisa, eu coletei dados junto a órgãos oficiais, CAPES, OAB, MEC, Censo, né, para verificar condições materiais, econômicas e sociais dos avaliados e também das instituições. O método utilizado é do materialismo histórico dialético, né? E essa análise ela é realizada dentro de uma perspectiva de luta de classes, que é própria do materialismo histórico dialético, né? E considerando que a nossa realidade é de sociedade de capitalismo periférico. Então, assim, os dados, eles não são simplesmente analisados com uma neutralidade, né? Do tipo, é tudo normal. Não, a gente tem que ter essa perspectiva socioeconômica desses dados para entender o contexto da sociedade que a gente está inserido, né? Bom, aqui então a gente pensa nas políticas públicas, né? O nosso doutorado é de política pública em educação, e essas políticas públicas são o quê? São diretrizes, princípios norteadores da ação do poder público, né? E quando a gente pensa em poder público, a gente pensa que há uma eleição por parte do Estado. O Estado, ele como administrador desse grande Estado, né? Desse grande grupo, desses vários grupos sociais, ele tem que priorizar algumas ações em detrimento de outras, tá? Então, a gente, no primeiro momento, pensa assim, não, as políticas públicas são de aumento do acesso à educação. Estamos aumentando o número de vagas. Então, num primeiro momento, nós temos uma visão de inclusão. Nossa, olha que legal, mais pessoas estão podendo assistir e participar dos bancos universitários. Mas, na verdade, o que eu vou analisando aqui é o seguinte, essas pessoas que vão chegando aos bancos universitários, elas têm acesso à universidade, que antes elas não tinham, né? Nós temos lá na faculdade pedreiro, diarista, pessoas que antes eram impensável que elas estivessem na faculdade.
No entanto, eles são inseridos, mas não em igualdade de condições, eles continuam, vamos dizer assim, à margem, né? Eles são inseridos, porém eles não são inseridos com igualdade de condições. Só um minuto, desculpa. Tuca! Gente, a minha cachorra é um problema, mas tudo bem. Então, o Estado aqui, nós temos uma perspectiva de que o Estado atende, sim, interesses predominantes das classes dominantes, tá? E aqui, a questão do curso de Direito em especial, né? O curso de Direito em especial, ele é um curso que surgiu desde o seu primeiro momento para atender os filhos das elites. O curso de Direito, ele é um curso que ele tem muito dessa questão de que os cargos mais importantes são oriundos dessa formação do curso jurídico. Então, o que acontece? Existe até um mito, né, do bacharelismo, uma coisa, eu vou virar doutor, né, a ideia do doutor do curso de Direito. Isso vem da própria formação do curso de Direito, que os cargos importantes da colônia eram para os formados em Direito. E aqui tem uma questão interessante. Desde o primeiro momento que o curso de Direito surge no Brasil, os requisitos exigidos para que se entrassem no curso de Direito era inviável para quem não fosse da elite. Era exigido até francês. Então, assim, nunca foi um curso popular, nunca foi um curso para qualquer um tem acesso. Então, hoje, pensando nesse acesso, o que muda? Qual que é a perspectiva que muda? Se num primeiro momento nós tínhamos o Estado fornecendo como o fornecedor do serviço de educação, hoje nós temos que o ensino está na mão das particulares. Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui, esse verde são as instituições de ensino privadas. E aquele pequenininho ali, vermelho, laranja, e uma cor esquisita que eu nem sei dizer qual que é, são o número de instituições públicas, federais, estaduais e municipais. Então, o que a gente percebe? Que, na realidade, a política foi uma política que favoreceu a oferta da educação privada. Então, na verdade, o que houve foram políticas públicas que tiveram por objetivo a expansão do serviço educacional, tá? Desse serviço educacional das faculdades privadas. Muito mais do que uma perspectiva de levar o ensino e a educação a todos, é muito mais uma perspectiva de fornecer serviços, né? Então, as políticas públicas, elas favorecem a introdução do capital financeiro na educação e a consequente internacionalização da oferta educacional. Então, a gente consegue perceber um conflito, um confronto entre comércio e educação. E muito mais políticas voltadas à comercialização, à diminuição de gastos, inclusive uma sistemática diminuição de qualidade da própria carreira docente, em detrimento de mais-valia, né? Então, todas as faculdades, bom, de forma geral, aqui que a gente está verificando, têm feito políticas de sucateamento mesmo, até a própria ideia de muitas matérias à distância, já gravadas, de uma porcentagem de matérias que do curso de Direito são oferecidas via palestras, que na verdade não tem nem professor, né, contratado para essas palestras. Enfim, então nós vemos aí que existe um confronto comércio e educação. Quando a gente pensa no número de alunos, e todo mundo fala que é uma das grandes crises e questionamentos da própria OAB, do número de ingressantes, o número de concluintes, né? Que tem muitos alunos na faculdade de Direito. Efetivamente, a faculdade de Direito é uma das faculdades que mais cresce a procura, sempre tem aluno, né?
e, consequentemente, sempre tem oferta, porque é um nicho comercial muito interessante. No entanto, a percentagem de alunos que efetivamente conseguem chegar ao final da faculdade, de acordo com o censo, não passa de 50%, como vocês percebem aí nesse gráfico, tá? Então, isso aqui foram coletados dados do censo, e a gente percebe que, embora tenha uma grande procura, um grande acesso, uma grande porta de entrada, a porta de saída não é igual, fica muita gente no meio do caminho por inúmeras razões, né? Aí, inclusive, a própria dificuldade de pagar a faculdade, de concluir o curso, enfim. Então, gente, quando a gente pensa, então, dos problemas que a gente enfrenta do curso de Direito e essas avaliações, o que acontece? Nós temos os conteúdos das diretrizes curriculares nacionais. Quando a gente olha a diretriz curricular nacional do curso de Direito, que tem várias normativas, toda hora mudam, sempre com a proposta de aumentar e melhorar a qualidade do ensino, nós temos que 13 matérias, 13 conteúdos, 13 disciplinas são obrigatórias. Além dessas 13 obrigatórias, a OAB exige mais 9. Então, além das 13, a OAB exige 9 outras que não estão nas diretrizes curriculares. Qual que seria o problema disso, né? Então, assim, o que a gente percebe? A gente percebe que a OAB, ela acaba criando uma curricularização dos cursos de Direito, já que os cursos têm a preocupação em formar os alunos para passar no curso. Então, a gente vê que matérias que, por exemplo, a OAB não dá tanta moral, vamos dizer assim, de uma maneira mais casual, são inclusive sucateadas, né? Porque a preocupação é finalística, ó, tem que passar, tem que formar para passar no exame de ordem, o que é uma redução da formação humanística que o curso de Direito deveria apresentar. Na verdade, o curso de Direito deveria formar cidadãos, né? E não formar tecnicistas para passar no exame da ordem. Então, uma questão que é extremamente importante hoje no curso de Direito, as matérias como sociologia, filosofia, antropologia, psicologia jurídica, elas foram tiradas da grade. Elas não existem mais como matérias que tem um professor com essa formação. Então, percebe-se que a preocupação é bem mais tecnicista, né? O Código Civil, o Código Penal e assim por diante. Essas matérias, elas são ofertadas, às vezes, na modalidade EAD, que são aulas gravadas, não é aquele EAD síncrono, tá? Então, as matérias que dariam uma base, um conteúdo humanístico, uma formação mais sólida, elas são paulatinamente retiradas do curso de Direito e são paulatinamente também retiradas do exame da OAB, né? No exame da OAB, elas são consideradas umas matérias que elas não são autônomas, elas aparecem em outras matérias. Então, um exemplo, fala-se muito assim, você está dando aula de Direito de Família, você aproveita para dar aula de Sociologia. Quer dizer, não são nem o mesmo professor, nem a mesma formação. Como que você vai aproveitar e dar uma matéria e aproveitar e falar de Sociologia? Então, é essa a ideia hoje que eles têm sobre a formação humanística. Você fala aí de filosofia quando você estiver dando direito penal, mas nem é o mesmo conteúdo, o professor não tem a mesma formação, e é uma coisa, assim, direcionada, né? Então, isso é um dos problemas que a gente tem enfrentado, tá? Então, cada vez está mais difícil esse estudo crítico, né? Até porque a preocupação é muito mais marque a resposta, né? É essa a resposta, é isso que você tem que saber, e menos questionamentos, inclusive, para facilitar a nossa vida. Quando a gente pensa que isso aí é um problema brasileiro, né? É a educação no Brasil que está tendo esse sucateamento, eu fui procurar ver aí no documentos internacionais da educação e nós vamos encontrar que essa filosofia desse ensino mais estilo
reduzido, ele vem de documentos internacionais, e é uma coisa que começou na Europa, começou internacionalmente, e, claro, veio para o Brasil também, tá? Então, em 1999, a Europa já tinha feito essa declaração de Bolonha, que reduzia o número de faculdade, reduzia o número de estudo por faculdade. Então, a graduação não podia passar de 5 anos, o mestrado não podia passar de 3. Essa declaração de Bolonha, ela estabelece regras padronizadas. Então, todo mundo tinha que ofertar mais ou menos o mesmo tempo de ensino, que era uma forma também de viabilizar esse trânsito entre os estudantes, tá? Então, ele vem com essa possibilidade de redução. Daí, por outro lado, também tem uma coisa interessante, né? Do mesmo jeito que em 99, essa declaração criou vários mecanismos para reduzir, padronizar a educação da Europa, em 2007, houve a necessidade da criação de avaliações para o ensino, criado num comunicado de Londres, aonde tem um registro europeu de qualidade. Então, cria-se um mecanismo para facilitar a oferta da educação e, na sequência, cria-se um mecanismo de avaliação dessa má qualidade de oferta, mais ou menos assim dizendo. O relatório Delors, ele é também no sentido de reduzir conteúdos, flexibilizar a educação. E aqui, nesse relatório Delors, que eu escolhi também para colocar no meu trabalho, tem um fato bem interessante. Ele tem um slogan. O slogan é que cada um é responsável pelo seu próprio desenvolvimento. A princípio, é muito bonito esse slogan, né? Isso, é você que é responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Só que isso tem uma ideia perversa. Você tira do Estado a responsabilidade da educação. Afinal de contas, não é mais o Estado que tem que prover educação. A questão é você correr atrás. E se você não tem um bom desempenho, é porque você que não correu atrás. Você que é o preguiçoso, você que não fez a sua parte, né? E aí nós temos que lembrar que tem pessoas que não partem do mesmo ponto de partida, né? Nós não temos todo mundo com igualdades materiais, com as mesmas condições. Então, o papel do Estado em prover essas condições igualitárias da busca de educação é essencial, tá? E quando a gente pensa no Brasil em específico, o Banco Mundial tem um documento que chama Um Ajuste Justo para o Brasil, tá? Em 2017. E esse documento, que foi feito pelo Banco Mundial, foi feito em decorrência da proximidade das eleições presidenciais, com o objetivo de diminuir os gastos do Estado em razão do desequilíbrio fiscal. E nessas políticas, a gente verifica o quê desse documento? Políticas de desvalorização de salários e aumento de produtividade. Ampliação do ensino superior técnico, com o objetivo de formação de mão de obra e privatização da educação. Esse documento deixa claro que o foco tem que ser privatização da educação, tirar do Estado, né, essa responsabilidade. E aqui a gente percebe o que a teoria do capital humano nesse documento, com o objetivo de elevar a educação, com o objetivo de elevar o desenvolvimento econômico. Então, assim, a lógica do capital não é uma educação emancipatória, é uma educação para a finalidade econômica, tá? Quando a gente pensa nas avaliações, no caso ENAD e OAB, né, que são as nossas avaliações problemáticas do curso de Direito, uma coisa importante a gente ter em mente. O Saviani fala que a avaliação em larga escala é própria de um Estado regulador, que atende uma política internacional hegemônica, já que a educação é um processo de trabalho intencional, já que trata da construção do ser humano, que é um ser histórico. Então, avaliar, né, essa questão do avaliar é um ato político, é uma escolha. E essa avaliação em larga escala, ela determina o que vai ser ensinado, qual é a formação que nós vamos dar, né? E quem não se encaixa, não se padroniza nessa educação está fora, o que é um contrassenso com a própria Diretriz Curricular Nacional do Curso de Direito, que diz que a faculdade tem que ofertar o curso direcionado para o seu público, para a sua região.
Só que isso não é possível. Por quê? Porque se eu faço uma matriz curricular, se eu faço algo direcionado para a minha região, para o meu público, inclusive essa DCN fala em clientela, né? É péssimo isso, fala em clientela, para a sua clientela, uma coisa bem capitalista. O problema é o seguinte, do Iapoque ao Chuí, nós vamos fazer o mesmo exame de ordem, o exame é nacional. Então, não adianta eu, no Paraná, pensar numa matriz curricular dado para as faculdades de Curitiba e alguém no Amazonas falar, não, a nossa realidade social é essa e nós vamos fazer um curso de direito voltado para a nossa realidade social, porque no final do curso, todos os acadêmicos vão ter que passar pelo mesmo exame de ordem. E a faculdade tem que preparar para isso, porque, inclusive, isso é o que é usado como qualidade da faculdade. É uma qualidade que aprova, é uma faculdade que aprova, ou uma faculdade que não aprova. Então, a gente não consegue ter essa ideia de que o curso é direcionado para a realidade daquela população. A gente não consegue isso. Aqui, gente, eu trago várias tabelas que são dos resultados que eu fiz, e daqui o que eu acho, eu sei que está bem confuso, né? É bem pequena a letra, talvez seja até dificuldade para vocês lerem, mas uma coisa que eu acho importante... Então, Mariana, dá para ler perfeitamente. Está lendo perfeito? Que bom, Kiko. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Federal do Paraná, eles fazem essa divisão em matutino e noturno, tá, gente? O conceito ENAD da Faculdade do Paraná, de acordo com o MEC, é nota 5. Nota 5 é a nota máxima, não tem nota maior que 5, é a nota máxima. Então, eu gostaria que vocês percebessem aqui o seguinte, a nota máxima, nota 5, aprova uma média de 70%, 60%, no último exame aprovou 45%. Ou seja, nem a faculdade, que tem a nota máxima do MEC, consegue aprovar os seus alunos, todos os seus alunos, para o exame de ordem. Então, veja que há uma discrepância entre os critérios avaliativos do próprio exame ENAD e do próprio exame da OAB. E, claro, né, existe aí sim uma preocupação, a gente vai percebendo que existe uma preocupação da ordem em fazer uma retenção de mercado de trabalho, porque não se justifica a faculdade que tem a nota máxima não conseguir passar nem 50% dos seus alunos. Quando a gente olha ali nas notas 4, que é a segunda melhor nota do ENAD, nós pegamos ali a terceiro aqui, que é desculpem, a terceira aqui, que tem aqui, ó, 40%, 30% e 23%. Então, a nota 4 seria a segunda maior nota, então não é uma faculdade ruim. E não consegue passar 50%. E daí, gente, a ladeira abaixo, a gente vai olhando as percentagens de aprovação da ordem, ficam, a grande maioria, numa margem de 20%, né, 18%, nota 4, quer dizer, nem a segunda maior nota, porque poderia se falar, não, mas as faculdades de nota 2 são faculdades ruins, afinal de contas, teriam que ter no mínimo nota 3. Tá, só que as outras também não conseguem aprovar, né? Então, efetivamente, não batem esses dois resultados. Quando a gente pega aqui, eu fiz questão, porque a gente escuta muito, o problema é a faculdade particular. A faculdade particular, ela é um ensino mais sucateado, então, na verdade, o problema é a faculdade particular. Mas quando a gente vai analisar as faculdades públicas, eu fiz questão de trazer aqui todas as instituições de ensino superior públicas do estado do Paraná, nós percebemos o quê? As faculdades públicas estão muito bem avaliadas pelo MEC, nota ENAD 5 e 4, 4 é a nota mais baixa que tem, e que, a propósito, ainda é uma nota alta, né, já que a escala vai de 1 a 5, né? E mesmo essas faculdades com nota 5, elas mantêm ali os 50%, em alguns exames, 14%, né? 30%. Então, veja, é perceptível aqui que o exame de ordem, as exigências do exame de ordem ultrapassam as próprias exigências do MEC. E aí seria uma pergunta,
quem que tem aí o poder, vamos pensar em termos educacionais, para ser o controlador da qualidade de educação? É o ENAD ou é a OAB? Porque todo momento a qualidade do ensino direito é baixíssima. Pouquíssimos aprovados no exame de ordem. Tá, mas esse poucos aprovados no exame de ordem, gente, é uma política de cada vez piorar, vamos dizer assim, o exame de ordem para ter menos aprovados e para ter menos pessoas no mercado de trabalho. Porque não é possível uma nota máxima passar 40%, passar 14%. Isso não faz sentido, né? Então, efetivamente, nós temos uma discrepância entre esses resultados. Aqui é muito importante a gente tratar desse assunto, por quê? Porque nós temos, no ensino médio, pessoas que têm acesso a uma educação privada e pessoas que têm oriundos de escola pública. Quando a gente vai olhar as notas baixas do ENAD, a parte de peças, então, a hora que você vai pegar e corrigir discursivas, é uma tristeza, os nossos alunos não sabem escrever. E qual que é a questão? É uma herança que a gente tem do ensino médio, que eles não sabem o básico, né? Então, efetivamente, aqui a gente percebe uma questão social. As faculdades que atendem muito mais alunos oriundos das escolas públicas de forma geral, claro, mas tem escolas públicas de excelente qualidade, mas não é a sua maioria. O que acontece? São as que têm as notas mais baixas, né? Esses dias eu falando dos meus alunos, a história da Capitu, ninguém sabia quem era Capitu de Machado de Assis. Então, é nesse nível. E isso é um nível que a faculdade não tem como suprir. É uma herança que a gente recebe e não dá para suprir essa falta nos 5 anos de faculdade. Aqui, gente, outra coisa que é um fator muito importante, né? É a questão do trabalho. Eu peguei também, com base no questionário da ENAD, aquelas famílias, né, que têm aqueles acadêmicos que os gastos são financiados pela família ou por outra pessoa, né? E a nota ENAD. O que eu quis dizer com isso? Ou seja, nós percebemos que quanto maior a porcentagem, né? Quanto maior a questão do aluno precisar trabalhar, menor é a nota, tá? Então, se eu tenho os meus gastos financiados por outra pessoa, ou seja, eu tenho disponibilidade de estudar, só estudar, o desempenho da nota ENAD é melhor. A partir do momento que eu não tenho alguém na família sustentando e eu sou o arrimo da família, né, é mais difícil. A propósito, aqui eu fiz um geral, né, mas houve um dado que eu nem coloquei aqui, que é uma questão interessante. Na Federal do Paraná, de manhã, nenhum aluno declarou ser arrimo de família. Nenhum. Zero alunos declararam ser arrimo de família. Enquanto, por exemplo, na Santa Cruz, nós tínhamos ali que declararam ser arrimo de família 30%. Então, é diferente, quer queira, quer não queira, alguém que só pode estudar, com a graça de Deus, que é muito bom, e aqueles que, infelizmente, além de ter que trabalhar, ele não é só uma questão de ter que trabalhar, é ele que é o arrimo da casa. Então, entre ir trabalhar e estudar para a prova, vai trabalhar, né? Então, isso é um fator importante. Aqui, outra questão também que é gritante, gente. Quando a gente pega a porcentagem dos alunos que declararam que a família tem uma renda superior a 10 salários mínimos e a nota ENAD. Mais uma vez, nós percebemos o quê?
Quanto mais pobre, desculpem aí, menor renda econômica, mais baixa a nota do ENAD. Quanto maior é a capacidade econômica da família, maior é a nota ENAD, tá? Verifiquem aqui, ó, 52% tem renda superior a 10 salários mínimos. É a maior nota. E vocês vão percebendo que é proporcional. 8% da FAC, só 8% dizem ter uma família com salário superior a 10%, 10 salários mínimos. E a nota mais baixa, tá? No primeiro momento, né, e essa aqui é mais uma informação também que é bem relevante. Porcentagem de alunos cujos pais e mãe possuem curso superior, né? E aqui na Uniandrade, eu fiquei de cara, porque 0% tem pai com curso superior e 0% tem mãe com curso superior. A nota 2. Você vai falar, mas que influência é essa, né? E aqui na federal, você vai encontrar pais 70% com curso superior. 70% dos alunos, os pais são formados. Então, veja, uma coisa é você ser o primeiro a estudar na sua família, e outra coisa é alguém que vem de uma família que todo mundo tem estudo. Até a discussão, eu brinco que até a discussão na hora do almoço é outra, né? A pessoa consegue falar e tem todo um background, né? Tem todo um respaldo, tem toda uma dúvida. Às vezes a Larissa me pergunta alguma coisa, mãe, é assim que funciona, tal, né? Coisas de direito. Então, e outra coisa, se a primeira pessoa está estudando, ninguém na tua família tem estudo, né, universitário. Então, isso também é um fator social bem importante, que a gente percebe o quê? O quanto que essa questão da família, ter a oportunidade de estudar e ter uma condição, inclusive, né, de formação, também impacta na nota do ENAD. Quando a gente olha as faculdades que têm menor pai e mãe, que tem aí uma quantidade, uma qualidade de ensino, que teve essa possibilidade de estudar, e a nota que as faculdades tiram no ENAD. Quando a gente pensa nesses resultados, num primeiro momento, a gente poderia pensar assim, mas isso tudo é coincidência, ou foi uma coincidência? É uma coincidência que quem ganha menos tira nota menor, e a coincidência que quem ganha mais tira uma nota maior, é uma coincidência, né? Na verdade, a gente tem que ter uma visão um pouco mais apurada de entender o seguinte, o que acontece é uma inclusão que exclui. Na verdade, essa inclusão ela não é real, porque ela não garante essa diminuição da desigualdade material que existem, né? Então, eu brinco assim, a chegada é o exame da ordem, só que o ponto de partida é extremamente diferenciado. Então, as pessoas que vão vamos dizer assim, vão para essa linha de chegada, elas estão em condições muito diferenciadas. E nós temos aí uma valorização de uma educação tecnicista, né? De forma geral. Então, o que acontece, né? Eu gostei muito de uma frase do Marx, que ele... aqui, ó. Poderíamos atribuir ao acaso as avaliações externas, né, como concluintes, melhores condições, tal. E Marx tem na tese de Feuerbach, essa frase aqui assim, ó. Não há uma situação natural decorrente do acaso, mas sim relações sociais muito bem pensadas e arquitetadas dentro de um projeto que atende a interesses de uma parcela específica da população. Então, a minha tese é com esse olhar, que, na verdade, existe uma hegemonia cultural e intelectual, tá? E que a preocupação, quando a gente vê essa grande a demanda de oferta das faculdades, é muito mais uma questão comercial, de um nicho comercial, do que uma perspectiva educacional. E a formação é muito mais para atender exigências do capital na formação de consumidores do que efetivamente de defender e de proporcionar uma educação emancipatória. E aqui o Lenin também fez uma coisa que eu acho muito legal, tem um pedaço, um trecho que eu tirei,
que ele fala assim, ó, o sistema feudal excluía de forma a não deixar dúvida de quem estava excluído. A burguesia exclui de forma sutil, que o excluído sequer percebe com um falso slogan de igualdade para todos. Então, eu gostaria de registrar que eu falei da minha tese para muitas pessoas, e muitas pessoas faziam assim, não, Ariane, isso não é verdade. Tem muito aluno que é pobre, que é da escola pública e que vai bem, e que a mãe é diarista. Sim, sempre nós vamos ter 1, 2 diferenciais, porque a pessoa é quase um gênio. Só que esse cara, se tivesse tido condições materiais, ele estaria anos-luz, né? Só que ele não teve, não recebeu, ele não foi beneficiado por uma política pública. Ele se fez. Mas a verdade é que nós vivemos uma sociedade que, com essa aparência de igualdade material, as pessoas sequer percebem que existe essa diferença. E parece que a avaliação é simplesmente culpa dos avaliados. Não, você que foi mal, o problema é seu. E não existe um problema do Estado, tá? Então, com isso, eu termino aqui minha apresentação, fico à disposição para caso alguém queira falar, perguntar alguma coisa, né? E muito obrigada pela oportunidade de apresentar aqui o meu trabalho. Obrigado, Ariane. Queria abrir a todos que... Eu tenho uma pergunta inicial. Posso fazer? Claro. Me digam, qual foi a maior dificuldade que você encontrou no sentido de produzir sua tese? Dados, a empiria? Qual foi a maior dificuldade de todo o trabalho que você teve desde o início do doutorado? Kiko, essa pergunta é fantástica. Na verdade, as dificuldades que eu tive, primeiro, eu venho de uma formação positivista. Então, minha primeira e maior dificuldade foi abrir a minha mente para uma educação materialista, dialética. Meu primeiro ano no curso do doutorado foi uma revolução na minha forma de pensar, tá? Porque em muitos aspectos eu era dessa que entendia que se você não vai bem na avaliação, a culpa é sua. Então, isso mudou muito a minha cabeça. Ainda veio a pandemia, e que ela agravou essa situação econômica social, isso é uma situação bem interessante. E aqui, eu também me coloco numa situação seguinte. Eu fiz o meu trabalho com pouquíssimo tempo, no sentido de fazer de madrugada e final de semana. Por quê? Eu sou arrimo de família, né? Sou mãe solteira, e eu tive que trabalhar de manhã e à noite na faculdade e à tarde no escritório e fazer as aulas do doutorado e escrever e pesquisar. Então, não ter a oportunidade de só escrever, de me dedicar só, um período que fosse, né? Eu não tive, o período que eu usei, que assim, só para estudar, que eu pude, foi minhas férias. Daí eu sacrifiquei minhas férias, mas tudo bem. Mas, assim, isso já demonstra a questão da condição material e socioeconômica. Não tinha essa oportunidade de só estudar. E, assim, esses dados que eu trouxe, eles estão, cada um num lugar. Tá aqui, eu tabelei, eu fiz essas tabelas bem bonitinhas, mas elas não existiam num lugar só elas. Então, o MEC, ele oferece os resultados da ENADE. Só que você tem que pegar os resultados de faculdade por faculdade, que é e cruzar com outros resultados, com a OAB. Não tem isso tudo compilado num lugar. Então, pegar esses documentos que não estão organizados, né? Acho que essa parte foi uma parte bem difícil de organização desses documentos, porque é cada um num site diferente, é cada um num documento diferente, né? Então, foi um trabalho até braçal nesse sentido para chegar nessas tabelas que parece que está tudo simples, está tudo resolvido. E de fazer essas estatísticas, né, de calcular. Então, foi um trabalho bem nesse sentido. Então, eu acho que essa é a parte que eu senti maior dificuldade, sabe? Então, na verdade, não sei se eu respondo, mas eu acho que essa foi a parte mais difícil mesmo, compilar todos esses dados
e ler a parte, até ler foi bem gostoso, né? Que tem muita coisa escrita sobre avaliações, muita coisa escrita sobre a própria OAB, né? Mas a análise desses dados para então partir para essa escrita foi uma parte bem trabalhosa, posso dizer assim. Obrigado, Ariane, porque é visível, né, de quando você chegou no doutorado do grupo de pesquisa, o teu processo evolutivo como pessoa, né, e dá para sentir realmente e visualizar que você teve um grande esclarecimento, digamos assim. Muito bacana de ver a tua trajetória. Parabéns, Ariane. Obrigada, Kiko. Eu também sinto isso. Que bom. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu, Kiko. Bom dia, Ariane. Dia. Bom dia, Parabéns pelo teu trabalho. É um prazer Obrigada. ouvi-la apresentar para nós. Eu fiquei assim, como eu não esqueci tua fala, porque quando eu comecei a participar do grupo, eu não esqueci uma fala que você fez no grupo, né? Que o teu mundo era outro, e com o materialismo você passou a enxergar o mundo de outra forma, né? Eu não vou esquecer a tua frase quando eu comecei no grupo. Então, assim, a partir do teu trabalho, o que mudou com a tua tese, o que mudou a tua visão enquanto professora, enquanto profissional da educação para o curso de Direito? Qual a contribuição? Nossa, Kate, a contribuição foi muito grande, porque, assim, eu sempre fui uma professora muito rigorosa, continuo sendo, não é essa questão do rigor acadêmico, mas desse rigor da falta de compreensão, sabe? Eu sempre fui do estilo, você que se vire, você dê um jeito. Não que eu não continue assim, mas esse entendimento de que, efetivamente, nós temos alunos, tá? E a Uni Santa Cruz é uma faculdade que os alunos são pobres, são pessoas que trabalham. Claro, tem uma exceção ou outra, isso tem, tá? Mas só para vocês imaginarem, eu estava oferecendo uma vaga de estágio que uma amiga minha ofertou, e eu tive vários alunos que não puderam aceitar, porque o estágio paga pouco, e eles trabalham fora da área, mas com um salário um pouco maior, e eles têm dívidas para pagar. Então, vários alunos falaram assim, professora, eu adoraria fazer o estágio, só que eu trabalho de secretária, eu trabalho de vendedora, eu trabalho de esteticista e eu ganho mais do que o estágio oferece, e eu não posso, não tenho condições de largar o meu emprego e fazer estágio, porque eu tenho contas para pagar. Então, isso é uma realidade, tá? Diferente é uma pessoa que fala, graças a Deus, eu vou fazer um estágio, eu vou aprender um monte, e eu não preciso pagar contas. Só que essa realidade, essa visão, sabe, foi uma coisa que, com o doutorado em educação e essa questão social, econômica, ela se abriu, porque, de certa forma, eu sempre fui aquela que fiz o slogan, ó, você se vira, você dá um jeito, você quer fazer, você cria condições. Mas, como que você vai mandar uma pessoa que é o arrimo da família largar um emprego para fazer um estágio? Não dá, a gente tem que criar uma condição diferenciada. Não dá para simplesmente... Antes, todos os estágios na Santa Cruz era no contraturno. Então, a pessoa estudava de manhã ou à noite, tinha que fazer à tarde. Só que tem gente que não tem como fazer à tarde. A gente tem que dar um jeito de possibilitar que esse estágio seja feito em algum horário que a pessoa que trabalha tenha condições, porque nós temos público que não pode largar o trabalho. E quando veio a pandemia, vários alunos vieram conversar comigo que eles não tinham internet em casa. E outros que falavam que tinha internet, mas que o pacote de internet era barato, não pagava. E pior, teve um aluno que era um aluno sensacional. Pensa num aluno bom, sabe? E ele veio falar para mim assim, professora, eu só vou ter dinheiro para pagar a internet e ela voltar a funcionar daqui 2 semanas. Isso, sabe, me cortou o coração, porque era um aluno bom. Não dava nem para falar que isso aí é conversa fiada, não, era um aluno bom. E ele falou que você via sinceridade, eu não tenho dinheiro para pôr a conta da internet em dia. Daí você vai fazer o quê? Vai falar, não, tudo bem, você não vai assistir, eu vou te dar falta? Não dá, entendeu? Então, é essa visão e esse compromisso que eu acho que modificou. E daí, na verdade, eu vou ser bem sincera, quando eu comecei a dar aula, eu pensava que eu queria dar aula para grandes grupos educacionais, faculdades de renome,
e com um público até melhor do que o meu. Hoje em dia, Kate, eu vejo o quanto eu consigo fazer a diferença numa faculdade como a Santa Cruz, que tem alunos que a sua grande maioria vem de pessoas menos favorecidas, sabe? Eu vejo que efetivamente é um trabalho social, além do meu trabalho profissional, com certeza, sabe? Então, isso mudou muito minha vida. Muito obrigada pela pergunta. Obrigada a você. Já complementando a pergunta da Kate, em termos de currículo e do conteúdo que você aplica na universidade, mudou também? As tuas aulas mudaram? Com certeza, Kiko, com certeza. E assim, eu tento ao máximo, eu tento sempre, quando dou as aulas, em falar de exemplos práticos e de trazer as pessoas para a realidade. O direito é uma ciência social aplicada. Eu sempre falo isso para eles, né? Porque ler, decorar e etc., isso eles não precisam de mim. Isso até o Google ajuda eles. Mas essa noção da realidade em que nós estamos e da nossa obrigatoriedade em mudar essa realidade, né? De não aceitar as coisas prontamente, da gente ter um olhar crítico, né? Então, assim, eu tento ao máximo levar essa realidade para a sala de aula, para que eles enxerguem isso. E vou te dizer, viu, Kiko? Eu já fui muito criticada por alguns alunos que acham que não. Eles são os primeiros a não enxergar a condição social deles. Alguns, claro, né? Eu vejo que tem muita gente que é dessa teoria que você que se vire, que tá certo assim, que tem que ter exame de ordem mesmo, né? E uma série de outros fatores, né? E que eles não conseguem ver que existe uma coisa maior, né? Eu sofro também com esse outro lado agora. E em relação à universidade, à faculdade, e você adotar o materialismo histórico dialético, não há conflito nenhum, não há um cerceamento de se trabalhar com Marx, com materialismo? Não tem. Na verdade, uma coisa eu posso falar da Santa Cruz, que eu estou lá há muitos anos, nunca na vida eu tive algum tipo de restrição. Eu posso falar que assim, nunca me chamaram para dizer, olha, faça assim ou faça aquilo, diga assim ou diga assado, não quero que você fale, eu quero que... Não, nós não temos... Eu, pelo menos, eu posso dizer que eu nunca tive nenhuma restrição. A faculdade, inclusive, quando eu fui conversar com o diretor, uma vez que eles me chamaram para ajudar no ENAD no ano passado, até por causa dos estudos. Eles têm muita consciência do público que eles têm e dessa necessidade que a gente tem de romper uma realidade. Porque, assim, Kiko, a Unisanta Cruz é uma faculdade de 25 anos no mercado. E não tem o respeito, né, público que muitas outras têm. Não está no radar. Minha filha fala assim, minha mãe, a sua faculdade não está no radar, né? Fui colocar num colégio particular de um monte de gente, Patricinha e Mauricinho, né? Então, ela fala isso para mim. Não está no radar. E é uma faculdade de 25 anos. É uma faculdade que tem 3 núcleos de prática jurídica, né? Então, nós damos um retorno social bem grande. Nós temos Pinheirinho, Boqueirão e SIC, né? Então, na verdade, nós, apesar de todos os pesares, nós damos um retorno social e nós temos noção da nossa realidade. E é uma faculdade que não está nessa coisa de grandes nomes, nós não temos selo OAB, né? E nem vamos ter, né? Mas é uma faculdade que, apesar de tudo isso, ela investe... Assim, nós temos professores de anos, o Fernando Azeredo está desde que a faculdade abriu, né? Então, eles têm esse respeito pelos professores, pela educação, enfim, realmente eu não tenho nenhum tipo de reclamação para ser feita nesse aspecto. Claro que durante a pandemia, né, isso era óbvio, né, do tipo, gente, pelo amor de Deus, vocês não reprovem alunos, né, porque o pessoal está fazendo em casa, assim, não é que não reprovem, não foi assim, mas do tipo, foi pedido aos professores que tivessem aí uma
uma paciência a mais, uma coisa a mais, né? Isso é normal, né? E nós perdemos muitos alunos, muitos porque muita gente perdeu o emprego e teve que largar a faculdade. Isso também é um fato da nossa faculdade. Mas não, Kiko, eu não posso reclamar da faculdade no sentido deles dizerem qualquer coisa para a gente. Nós não temos esse tipo de restrição, graças a Deus. Que bom, ambiente, bom trabalho. Professor Pedro? Microfone, Pedro. Ariane, eu gostaria de agradecer a sua exposição e também as respostas que você deu às perguntas e destacar a importância do seu testemunho sobre a sua trajetória intelectual. Eu gostaria de destacar que, durante esses anos, a Ariane se caracterizou por uma autonomia intelectual. Ela sempre demonstrou esta autonomia e eu gostaria novamente de cumprimentá-la por ter sido uma pesquisadora que sempre teve iniciativa, pelo seu trabalho e agora por esta exposição e por este testemunho importante. E destacar também a importância, como a Ariane já disse, a sua participação no TEP teve para a sua trajetória e sua formação. Muito obrigado, Ariane. Muito obrigada, professor Pedro. Nossa, foi uma satisfação. Eu agradeço sempre a sua paciência e principalmente no começo, que, meu Deus, eu fazia cada pergunta absurda. Enfim, e o professor sempre muito gentil e com muita paciência me orientou para que eu tivesse esse trabalho. Então, realmente, eu sou muito grata. Eu queria destacar da tua tese, da tua apresentação, Ariane, o fato de que a gente sempre escuta, né, que aqueles que têm maior condições financeiras são os que mais passam na Universidade Federal, né, porque tem melhores escolas, melhores preparações. E você trouxe isso no curso de Direito bem explícito, né? O que venha comprovar essa tese mesmo, e isso eu achei muito bacana. Eu acho que tem que ser divulgado isso cada vez mais para todos aqueles que se interessam pelo teu trabalho. E espero que se interessem e vão interessar pelo teu trabalho. Mais alguém tem alguma colocação? Ariane. Fique à vontade, professor. Está me ouvindo, né? Bom, Ariane, parabéns pela apresentação, tá? Eu até recentemente trabalhava como professor na universidade, no curso de Direito, né? E boa parte do que você trouxe de informação eu percebia e pressentia, tá? Agora, a minha pergunta é no sentido seguinte, no sentido oposto, tá? Trabalhar com materialismo histórico dentro da universidade, enfim, de maneira geral, ela implica em que você vai ter contato com os seus pares, os colegas professores do direito, de um modo mais específico, tá? E nós sabemos que os professores do direito, de maneira geral, professoras e professores do direito, têm uma formação bem positivista. Como é que está se dando esse relacionamento? Excelente pergunta, professor Joel. E, assim, eu confesso que muitas vezes eu tive alguns pequenos embates, né,
com colegas ao dizer isso e eles não concordaram. Não. Eu tenho uma amiga minha de anos que nós fizemos mestrado, né, juntas, e quando eu comecei a fazer a minha tese, e ela sempre acompanhou, ela não concordava, mas assim, sabe, veementemente ela falava, não, isso não tem nada a ver, né? E daí, até que um dia ela virou para mim e falou assim, mas meu pai e o seu pai são pessoas que vieram de família pobre e se deram muito bem na vida. Eu falei, tudo bem, eu concordo plenamente com você. Só me diga qual política pública que eles foram favorecidos. Daí ela parou, pensou, daí ela se deu conta que nenhuma, né? Então, veja, é muito difícil, e isso é um pensamento que muitos entendem que o esforço é pessoal, e você sozinho que tem que se virar. Isso é uma coisa muito arraigada em nós, né? E a questão é que nós temos políticas públicas, nós temos, sim, eleições de que políticas vão ser feitas, né? E a avaliação, gente, é uma coisa que você pode escolher o que vai ser objeto de pergunta, nós todos sabemos disso, né? Você pode fazer uma avaliação direcionada para uma finalidade ou para outra. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Então, quando eu falo, a OAB, ela tem uma posição, por exemplo, daquilo que ela entende como verdade. E você que não discuta a verdade dela. Até porque, se você discutir, você não passa no exame. Se você não passar no exame, você não advoga. Então, também é uma forma de você ter não só pessoas de uma determinada classe, mas também com um determinado pensamento. Porque você não pode ter um pensamento diferente. Mas isso, professor Joel, é uma dificuldade. Porque eu falo, meus colegas, muitos colegas não concordam comigo. Entendem que isso aqui é um trabalho de reclamação. Ah, isso é um trabalho para justificar o aluno porcaria. Eu falo, não, gente. Não, nossos alunos, eles não são. Inclusive, eu tenho respeito muito grande pelos meus alunos, porque são alunos que passaram o dia inteiro trabalhando, vão estudar, são alunos que efetivamente eles estão lutando para melhorar de vida, sabe? Então, é um pessoal que merece muito respeito. E é uma pena que algumas pessoas não consigam enxergar isso. Fazer o quê? Mas eu sofro... Sim, eu tenho esse problema sim, professor. Mais alguém? Eu fico lembrando aqui, Ariane, que quando você chegou no TEP e volta a expor, bacana te ver nesse posicionamento, muito legal. Professor, fique à vontade, professor Fernando. Eu quero dar um testemunho da minha querida professora Ariane, nos conhecemos há muito tempo. O doutorado foi uma transformação na vida dela e eu quero dar esse testemunho que foi para mim também. Aprendi muito com o materialismo dialético no sentido da aplicação dele a partir da professora Ariane. É uma coisa que eu sempre, por formação, pela história da minha vida, sempre foi alguma coisa muito complexa de administrar, mas eu entendo que com o doutorado da professora Ariane e com todas as falas e as nossas discussões, eu também tive um crescimento pessoal muito grande com isso. E eu não podia passar essa oportunidade sem fazer esse depoimento. Então, quero agradecer imensamente a professora Ariane pelo seu trabalho, pela sua oportunidade de verificar essa exposição maravilhosa e desejar que a gente continue nesse caminho aí de realmente verdadeira transformação social, que acho que, de alguma maneira, isso é muito forte em todos os presentes aqui. E muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, Ariane. Deus abençoe. Tudo de bom. Muito obrigada, professor Fernando. Eu e o professor Fernando trabalhamos juntos na Faculdade de Santa Cruz há 15 anos e nós lidamos com o público que é isso, gente. Né? Então, realmente, e é uma dificuldade para nós, foi uma transformação para nós, por quê? Porque a gente tem uma formação muito positivista do direito. O direito, ele é positivista, e essa coisa de materialismo, eu vou falar que, para a verdade... antes de fazer o doutorado, alguém me falava em Marx, eu falava, ai meu Deus, isso é coisa de comunista, isso é coisa de
enfim, eu mesma tinha um certo preconceito, sabe? E daí, mas também, né, não li nada, não estudei nada sobre isso. E eu vou falar, na minha formação de direito, eu não estudei mais. Não estudei. Então, nosso positivismo é Kelsen e é uma coisa totalmente fora. Então, na verdade, isso foi uma grande transformação. Foi quase que fazer um novo estudo, uma nova graduação em algo que eu não conhecia, né? Mas aonde eu estava, sabe que de certa forma foi entender tipo o que eu vivi, o que aconteceu. Perdão, o microfone está aberto, fecha aí. O que aconteceu? Entender o porquê que eu estava no lugar que eu estava. Isso foi muito legal. Ver que efetivamente fazia muito mais sentido para a minha vida estar na Faculdade de Santa Cruz com aquele público que efetivamente precisa de uma transformação social do que em qualquer outro lugar, né? Embora todo mundo tenha aquela ideia que o direito é um curso de elite, né? E lá o nosso curso não é de elite. Isso é uma transformação muito legal. E o professor Fernando é um guerreiro também, que está lá, ele está há 25 anos na faculdade e ajudando aí os alunos a saírem, né? Até, eu me lembro de um momento em que o professor Fernando passou de sala em sala, pondo o telefone dele no quadro, para que qualquer aluno entrasse em contato com ele, que ele poderia ajudar na questão dos artigos. Os artigos do final do curso de Direito é uma tristeza. Por que é uma tristeza? Nosso aluno não sabe escrever, gente. Nosso aluno vem com uma deficiência que eles não sabem escrever. Na hora de escrever o artigo, é um desespero. E o que aconteceu? Por questão de redução de salário, nós ensinávamos a fazer o artigo no 9º e no 10º período. Eles cortaram o 9º e botaram só 10º. Então, o aluno não tem mais ajuda no 9º. O professor Fernando Zeredo passou de sala em sala, colocando o telefone dele no quadro, para dizer que quem tivesse dificuldade, precisasse, podia entrar em contato. Então, na verdade, nós somos, né, aí o professor, que é também um professor que está na luta, é um verdadeiro guerreiro, né, e que estamos tentando aí tirar o pessoal da situação que eles estão, né, e criando condições para que eles efetivamente consigam fazer o trabalho deles, independentemente de qualquer coisa. Muito obrigada, Kiko, eu devolvo a palavra. Muito bacana esse depoimento do Fernando e esse reconhecimento de um colega de trabalho. Isso, você transformou também, de certa forma, a si mesmo e a ele também, né? Muito legal. Pessoal, alguém tem mais alguma colocação, observação, perguntas? Não? Então, queria agradecer, Ariane, a tua paciência, a tua disposição para apresentar o teu trabalho. Ele vai ser gravado, eu vou colocar na página do TEP para que todos aqueles que não puderam participar hoje, né, e que venham a assistir e aprender com você um pouquinho mais sobre a tua exposição. Então, eu queria abrir para você, Ariane, para as suas considerações finais. Então, Kiko e todos os presentes, eu só tenho a agradecer muito mesmo a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de falar um pouco sobre a minha tese e sobre minha pesquisa, sobre a minha realidade, e dizer que, assim, o doutorado fez uma super diferença na minha vida, pessoal, inclusive, e é muito gratificante. E também para aqueles que eventualmente estão começando, que é um processo, sabe? Porque no primeiro ano eu me sentia muito perdida e eu não cheguei, assim, nunca pensei em desistir, mas eu tinha muitas dúvidas de conseguir esse processo, de conseguir fazer essa transformação, de conseguir ter essa compreensão, né? E eu vi que isso aconteceu e aconteceu de forma natural, conforme a gente vai passando, né, evoluindo, né, vamos dizer assim, no processo, no doutorado, né? Isso vai acontecendo naturalmente. A gente começa a enxergar, a gente começa a ver o mundo de outra forma. Então, foi muito bacana mesmo, fico muito feliz. Agradeço a todos que tiveram o tempo, a paciência de me ouvir falar hoje de manhã e agradeço aí ao TEP que sempre me acolheu e que eu continuarei sempre
participando, né, dos grupos sempre que tiver. Muito obrigada, Kiko. Essa transformação é realizada por termos a sorte de ter professores muito esclarecidos, como o próprio professor Pedro, que aqui se encontra, e que eu acredito que você deve ter esse imenso prazer de ter sido orientada por ele, né? Conhecendo o professor Pedro e sua capacidade dessa orientação. Então, eu queria agradecer. Pedro, quer falar alguma coisa, Pedro? Novamente, agradecer suas palavras, mas gostaria novamente de destacar o papel formativo do TEP, o trabalho que você, Kiko, e a professora Maria de Fátima realizam para a formação dos nossos colegas, e agradecer novamente a Ariane, tanto pela exposição, como por esse testemunho que foi confirmado aqui pelo professor Fernando, e que demonstra a importância de uma dedicação ao trabalho. Muito obrigado, Ariane, novamente, por sua exposição. Meu cumprimento pela sua pesquisa e pela sua autonomia intelectual. E, como vocês próprios disseram, o importante é continuar a formação e, dessa maneira, poder contribuir àqueles que não, por suas condições, não têm condições devido à formação inicial, como a Ariane chamou, ter acesso a uma concepção crítica do mundo atual, que é tão importante. Muito obrigado, Ariane. Muito obrigado, Kiko. Muito obrigada, professor. Como a professora Maria de Fátima sempre fala, tem muitos que entram no TEP, contribuem, mas não continuam depois a participar das reuniões. Espero que você continue, Ariane. Sei que a professora Fátima tem um grande respeito por você também. Espero que você continue a participar, porque vai nos ajudar muito com a sua participação e suas perguntas sempre bem precisas quando temos seminários. Então, espero que você continue no TEP para nos ajudar, ok? Com certeza, Kiko, essa é a minha intenção e é uma honra. Inclusive, eu entrei em contato para saber quando que começava. Daí que eu recebi o convite para participar, não esperava. Mas fico muito grata mesmo pelo convite para participar. Obrigado. Então, nós estamos terminando o nosso curso, que a gente vai lançar, acredito que é abril agora, e vocês vão gostar muito, espero que todos participem. No mais, agradeço a participação de todos. Tenham um excelente final de semana e abraços até o próximo encontro. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Até mais. Obrigado a todos e a todas.